Olá, boa E aí, noite. tudo bem, Abel? Boa noite também. Tudo bem? Mainô, E chegou o aí, nosso dia. pessoal? Sejam bem-vindos, obrigada. Obrigada por estar Ah, aqui, por esse convite, há essa um mês conversa atrás aí parecia, maravilhosa. há um mês atrás parecia tanto tempo, né? Gente, assim, o tempo literalmente voou aqui na minha realidade, Deixa eu porque só já fazer um chegou, teste. né? Faz um mês. Um mês que a Aham. gente combinou Deixa eu esse papo e Aham. já foi. Ai, Mandaram muitos convites, até mandei para você. Vamos ver quem assiste, porque eu acho que é um assunto muito interessante, Mainô, e que muito. É vai um bem de assunto encontro com a de tese do utilidade budismo. pública, né? Não, e é o que eu defendo. E é difícil. A gente vê as pessoas lidando com os problemas, lidando com as crises, sem saber o que procurar, o que fazer, sabe? É Então, verdade. mandei bastante. Nenhuma das lives eu tinha mandado os convites. Agora essa eu resolvi É, você mandar. sabe que eu também não tinha mandado convite, agora eu vou mandar, já que você falou. Vai lá, então aproveita a deixa, então, É, porque esse teu assunto é muito bacana. Que na verdade é o nosso então assunto, né? pronto, tá todo mundo avisado. E não sei também se a live vai ficar gravada, né? Se você costuma deixar gravada. Fica? Costume Você? fica gravado assim. Ah, Então então é tá. Que isso. daí o pessoal que não puder assistir agora, assiste depois, com certeza. É um Fica assunto lá, claro. importante. Daí, depois te mando daí como é que você vai fazer para baixar ela, para você postar ela também. Isso é muito Beleza, bacana. Mas não, e perfeito. aí, como é que foi de viagem? Vamos começar aí falando de Tudo certo, viagem. gente. Eu tô aqui na Serra Catarinense, né? Por isso que eu tô assim, encapotada, cheia, porque o frio voltou, né? E aqui tá muito frio. Então vocês vão até me dar licença que eu vou estar conversando e tomando um vinhozinho aqui, Ah, não, porque fica à vontade, fica à é vontade. perfeito, né? A combinação perfeita para minha quinta-feira. E daí você vai ter atendimentos. Você é de qual cidade? Floripa? Então, eu tô morando em Balneário Camboriú agora. Camboriú, Camboriú. Sou nascida e criada em Curitiba, mas né, a minha alma cigana não me deixa muito em um lugar só, então eu sempre estou por aí. E com a pandemia acabei ficando lá em Balneário, é um lugar que eu tenho uma paixão, assim, eu já morei lá há muito tempo, minha família mora lá hoje, então me conectei muito com aquela natureza, né, com as praias e tudo mais, e com as pessoas, né, as minhas alunas de yoga estão aí já. A gente tem um grupo de yoga de Kundalini, focado para cura uterina, né, para cura das mulheres, sexualidade, que é tudo que a gente vai conversar hoje. E eu tô indo para Curitiba, então eu tô em trânsito, né? Parei aqui na Serra e aí domingo eu vou para Curitiba para abrir uma agenda de atendimentos aí. Vou estar mais pertinho. Você vai ter um espaço a mais, aí, o nosso espaço em Curitiba, para fazer o curso de yoga, Então, fazer atendimentos, entender um pouco a nossa vibe, a gente trocar experiências também. Então, estamos então, fiquei interessando sabendo. aí um Tô espaço bacana, empolgada. um atendimento Quero diferente. conhecer. Vamos Mas, lá. não, fala um pouquinho sobre sua linha de atendimento, sua linha de atendimento não, de Então, terapia, como é que funciona um pouquinho, só para entender assim, de um jeito mais abrangente. vou falar um pouquinho de mim, né? Até para vocês conectarem, sentirem um pouco aí da energia. O meu Insta ali, ele diz, né? Ex-surtada. Uma amiga minha hoje falou Isso, assim: eu fui Ah, capaz disso. então, Legal, amei. então é ex-surtada mesmo? Eu contei uma história para ela e ela falou: Então é ex-surtada mesmo? Eu falei: pior que é, não tenho como mentir, né? Então eu venho de uma vida social normal, como a de todo mundo, né? Que estudou, trabalhou, se formou e tal, e num momento da vida se desconectou de si mesma, né? Eu me desconectei da minha verdade, da minha presença, e só trabalhava e estudava, era uma máquina, assim, né? Que eu sou um pouco extremista, né? Agora eu tô aprendendo, assim, o caminho do meio aqui, de estar no aqui e Ótimo. agora, né? E então, depois de um grande relacionamento, assim, que eu tive, onde eu percebi o quanto eu me perdi, né, de mim, o quanto eu me doei para o outro, né, não que isso seja ruim, né, com muita sabedoria, assim, mas eu era muito nova, muito imatura, né, e eu me perdi das minhas verdades, e aí eu comecei a surtar mesmo, tipo, né, ter desequilíbrios emocionais, comecei a ter crise de pânico, ansiedade, depressão, isso com
28 anos, 26 Nossa, eu anos, falo que né? eu tinha 25, 26. Eu tenho um pouquinho mais. Essa semana é meu aniversário, então, gente, já vamos falar disso também. E então eu comecei, né, a entrar nesse caminho de terapia, de psicanálise, psiquiatra, remédios e tudo mais. Que E eu tudo. percebi que, tipo, não é por ali, né? Não tava me fazendo bem, eu não estava feliz, eu não estava ali na minha energia, né, 100% assim. E então quando a gente decide, né, gente, eu falo que às vezes precisa de uma dor, né? A gente não precisa do sofrimento, mas a gente precisa de uma dor para reerguer e tomar uma decisão, pelo menos para tomar uma decisão, né? Não precisa ser para É ótimo. despertar, mas para tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de que eu não queria mais depender de uma substância para me sentir bem, que eu não queria mais sofrer, que eu não queria mais chorar, eu não queria mais me sentir mal. E juro para vocês que no dia seguinte, né? Esse dia eu tô até, não sei porquê, né? Tô comentando isso que eu nunca conto para ninguém, assim, mas Não, ótimo, tô amando. Encaixei incrível. eu, eu sentei sozinha na cozinha da minha casa, assim, no meio de uma crise depressiva mesmo, bebendo. E aí eu falei, meu Deus, né? Deus maravilhoso, que sempre tive essa fé, mas me perdi dela também. Me traga de novo para minha essência, me livre de todo sofrimento, né? Falei com o meu coração. E no dia seguinte, gente, eu já me sentia uma outra pessoa. No dia seguinte, parecia que eu tinha acordado com um arco-íris, assim. E eu estava no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma vida. Com todos os meus problemas acontecendo iguais, assim, né, na minha vida. Mas a minha vontade mudou, né? E ali foi o meu primeiro despertar. E aí a espiritualidade trabalha, né, com a gente. E eu já caí num grupo de reiki e terapias xamânicas e yoga e Tudo. sei lá o quê, né? Então, e dali eu comecei a, claro, trabalhar muito o meu auto-perdão, né? Muito as curas da minha vida, da minha família, porque esse é o primeiro lugar, né, para você se conectar com a sua energia feminina ou com qualquer que seja a energia, a sua energia essencial, é você não ter dores, né? Não ter mágoas, você se conectar com a sua verdade. E então precisa de uma vontade. E aí quando eu me abri para as terapias, o campo que veio para mim, as pessoas que vieram para mim, né, eram mulheres, só mulheres. A mulher que E eu busca falava, mais. e aí eu falava, gente, mas eu quero atender mais gente, eu quero atender homem também, né? Eu quero estudar mais sobre a fisiologia masculina e tal. Mas só vinham mulheres. E aí eu entendi o porquê, né? Depois de estudar bastante, depois de receber muito conhecimento também espiritual, né? Então, quando eu abro, né? Eu que digo curador, terapeuta, qualquer terapeuta, abre o seu campo de atendimento, as pessoas que vão se conectar estão na mesma vibração, né? Elas querem a mesma cura vibracional que você precisa. Então, por isso que a minha cura é a sua cura, né? Então era a minha cura, gente. Era a cura do meu útero, né? Do meu ventre, da minha conexão com o feminino. E por isso que eu entendi que hoje eu só trabalho com mulheres e nesse momento, né? É o que eu me conecto, é o que eu sei fazer, né? O Marcos até me perguntou antes da gente conversar aqui sobre isso e daí eu falei, olha, não é que eu não quero atender os homens, é que chega um momento que eu não sei mais para onde ir, né? Porque não é meu. Não é o meu corpo, né? Não fui até onde você foi. Então tem muito disso. Então eu trabalho com energia vital. Eu quero trazer vitalidade para as mulheres. Eu quero trazer prazer pela vida, né, gente? Porque o Tantra, ele é o prazer de viver. O único dever que a gente tem aqui na existência hoje é ter prazer na vida. É viver o aqui e o agora. Todo o resto é ilusão da nossa cabeça, né? Então, aí vem uma linha toda de tratamento que conecta a gente com esse prazer, que são as terapias multidimensionais, né? São os métodos de limpeza energética, limpeza de memórias, cura uterina, yoga, kundalini, né? Tudo isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, toda essa linha de atendimento, esse despertar, ele foi meu, né? Foi intuído. E as mulheres se conectam com isso, né? E vem exatamente os traumas que precisam ser olhados, né? Para que a gente possa ter mais harmonia, assim, na nossa vida. Nossa, Manu, que tudo. Você trouxe a questão de que, assim,
que você entendeu por que as mulheres te buscam mais, porque você está vibrando nessa energia das mulheres e você acaba compreendendo isso. Você conseguiu, de repente, assim, fazer um paralelo? Por que as mulheres, de certa maneira, acabam desenvolvendo mais dessas crises de ansiedade, esses sintomas que você teve, que daí foi para a depressão? Você conseguiu, assim, de repente, traçar um paralelo? Sim, sim. Então, na verdade, assim, né? Não fui eu que consegui, né? Quem conseguiu foi Freud. Ah, Não sou freudiana, mas eu vou trazer esse conhecimento também, né? Então, Freud, naquela época, né? Naquele século em que ele viveu, naquela sociedade em que ele viveu e escreveu sobre a psique feminina, né? Que ele desvendou algumas coisas da psique feminina. Sabe qual o nome que ele deu para essa nossa ansiedade, esse nosso surto, esse nosso momento de explosão hormonal? Histeria. Né? Ele falou da histeria. O que é a histeria, gente? É o momento em que a mulher se desconecta do útero. O momento, então, assim, no estudo de Freud, que era um estudo da medicina, né? Ele percebeu que eram mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram algum tipo de problema uterino, problemas no relacionamento, que não tinham apoio, né, dos maridos, não viviam a energia vital, não viviam 100% a energia vital. Então ele deu esse nome de histeria, porque as mulheres ficavam histéricas, né? A gente não fica histérica às vezes, gente? Faz parte da nossa essência, né? Eu não entendo muito certo o porquê do Eu não causa, tô mas eu sei dizendo que que a gente tem que ser violenta, né, e agressiva, não é isso, mas às vezes a gente fica mais assim, intensa, explosiva e fala. Eu já tenho esse perfil de falar um pouco alto, né, de falar mais, porque eu sou de família italiana, né, e eu sou totalmente fogo, né, o meu mapa é todo fogo, então tem uma potência a mais, mas a gente, então, o que acontece? Enquadrando, né, nessa tua pergunta. A gente foi ensinada a reprimir todos os nossos desejos, vontades, sentimentos. Assim como vocês, homens, também, né? Isso é natural, infelizmente. Foi assim, o bom é a gente saber, entender, estudar. Falar e expressar não era bom, né? Agora que está sendo bom, mas antigamente não era bom. Tudo que a gente cria e reprime fica preso no nosso útero, porque a mulher, vamos lá, para a essência, para a anatomia, a mulher é a energia da criação. A nossa função primordial, sagrada e essencial é criar uma nova vida, é procriar a nossa espécie, né? E o homem vai passar o conhecimento dessa nova vida, né? O homem, ele vai dar toda a sabedoria dele para isso. Então, quando existe, né, essa harmonia, tá tudo bonito. Mas quando não existe, quando a mulher não tem essa conexão com o seu ventre, com a sua essência feminina, em algum momento ela nega ou ela negligencia isso, ela se desconecta. E tudo dentro do corpo da mulher, da mente da mulher, é emoção, é emocional. Se a mulher não lida com as emoções, ela está totalmente na polaridade masculina. E isso causa um desequilíbrio, né? Então, eu entrei nesse caminho do surto, né? Do surto e da depressão. Eu boto esse nome surto porque são episódios, né? E é um episódio que todo mundo tem. Uma hora você cansou, se estressou, é um surtinho, né? Uma leve surtada, uma mini surtada. Então, quando a gente não tem compreensão, né, de si, não tem o autoconhecimento, gente, que eu sei que é clichê, né, falar de autoconhecimento para algumas pessoas, mas quase ninguém se conhece 100%. Eu não estou falando só de conhecer suas vontades e suas preferências, estou falando de conhecer o seu corpo, né, de conhecer como funcionam as suas emoções, em que momento, em que dia você vai estar mais expansiva, mais reclusa, o que o teu corpo está falando para você, né? Então essa foi a grande chave, assim, para mim, que me tirou de todos os remédios e tratamentos e para me levar para uma vida mais plena, né? Com mais aceitação da minha essência feminina, né? Então eu digo que a grande linha, assim, que a gente tem que olhar, que é uma linha muito tênue, assim, da mulher, é o emocional e o racional, né? É saber se ela realmente está seguindo a sua verdade, né? Mas muitas pessoas não sabem qual é a sua verdade. É por isso que a gente está aqui, né? Para mostrar um caminho e dizer, vamos por aqui, que talvez seja legal, né? Então...
Só acrescentando um pouquinho, achei muito legal, muito bacana. Mas daí lembrei que você também estudou psicoterapia, né? Isso, Psicanálise. E realmente essa questão do Freud trazer. é, Começou ali, né, no final do século XIX. século Então, XIX. então os É, psicanalistas faziam esse estudo e esse comparativo. Os problemas da mulher viravam, os surtos da mulher, os problemas da mulher viravam, tudo era é isso. histeria. Era o fluxo sanguíneo do útero que não circulava direito, tal, afetava a mente. Era uma tese assim meio maluca. Na verdade é uma questão assim que Machista, né? é, Uma tese com o olhar do homem, né? Apenas, porque aquela sociedade era totalmente patriarcal, né? Então a mulher não tinha voz, né? Mesmo. mas hoje a gente vê de certa maneira que a mulher ela acaba desenvolvendo mais problemas, né? E é óbvio, claro, a mulher ela acumula diversos papéis, enquanto o homem geralmente acumula um. O cara ele trabalha naquela situação, ele trabalha, malmente ele é marido, malmente ele é pai, ele não cuida da casa, não tem aquela responsabilidade toda. E a mulher tem essa coisa de chamar para si muita coisa ao mesmo tempo, a Eu mente da mulher gosto tem coisa. assim, eu quero até acrescentar nessa tua sabedoria, né? Gente, vamos pensar assim: o homem tem um coração, a mulher tem dois. A mulher tem o útero e o coração. É uma conexão direta que existe aqui, né? A mulher tem um útero, o homem não tem um útero. Isso aí já é tudo da diferença, né? Então é por isso que a mulher acumula muito mais processos, né? Muito mais funções, muito mais desejos do que o homem, né? Sem diferenciar de melhor ou pior, não é isso que eu tô falando. Tô falando pra gente entender que as essências são diferentes, porque a fisiologia é diferente, né? O corpo masculino é diferente do corpo feminino, assim como o homem acompanha as suas mudanças emocionais, as suas mudanças de vida de acordo com o sol, né, com as estações do ano, a mulher é de acordo com a lua. A lua muda toda hora, né? A lua muda a todo momento. A mulher é assim, ela é cíclica. Por que a gente vive um ciclo menstrual? Porque é um ciclo, é um período. E às vezes a gente vive esse ciclo de 28 dias em um dia ou em uma semana. E aí os caras têm que entender isso, gente. Eles não têm que entender. Eles não têm como Paciência! entender. Você não tem paciência! Então, por isso que a gente É, tem que agradecer muito e abençoar o Marcos aqui, porque, olha, o papel dele, assim, é não, fundamental para a sociedade. a gente vibra na mesma sintonia. Você sabe que está sendo bacana. A ideia de convidar pessoas que eu não conheço e chamar e investigar Uhum. foi da minha assessora de marketing, que é a Gabi. Daí ela falou assim: olha, você precisa fazer live, porque você já fez vídeo, já fez banner, já chamou bastante gente, já tem o teu público ali. Agora é o Sim. seguinte, você precisa fazer live e para trazer um público diferente, conhecer, fazer uma troca, uma parceria. Mas está sendo muito bacana, está sendo muito renovador, porque eu estou me conectando com pessoas que falam a mesma língua. É, Sim, porque é eu vibração, né? estou na fase de lançamento da energia do livro de energia do músico vitoriano, que é exatamente essa questão que você estava falando. É, Isso, a tese que eu defendo é a seguinte: deixa eu só colocar aqui um adendo e você por pode favor. discordar, fique à vontade, não tem problema nenhum. Tá? A mulher demora mais para desenvolver a sua sexualidade, consequentemente, a energia de base da mulher demora mais para desenvolver. Enquanto o menino nasce, das primeiras horas de vida já tem ereção e depois sim vai ereção em cima de ereção. Assim, não quer E ele dizer quer que descobrir mais, né? O homem, é, ele já quer descobrir, né? não, e daí forma essa energia ativa muito forte do homem. E a mulher já demora anos até começar a se desenvolver a sua sexualidade, É, né? E quando começa a se desenvolver, daí se depara com a sociedade machista. E daí, opa, a mãe segura, o pai segura, a família segura. Opa, não é assim, não, não vai sair distribuindo, não. A coisa é diferente. Enquanto para o é. homem já tem assim, aquela liberdade. Vai, daí assiste isso aí mesmo, né? Gente, Existe. o primeiro livro, só fazer um parênteses, desculpa te interromper. Não, Mas interrompe. falando disso, né, que a mulher ela se desenvolve e aí quando ela chega na fase do conhecimento sexual, ela se reprime, né? O primeiro livro falando sobre sexualidade feminina de um médico americano
que chegou no Brasil foi em 92, gente. 92, eu já era nascida, entendeu? Olha que quanto tempo que foi permitido ter Eu um não era estudo nascido em 92. sobre anatomia feminina, gente. Então, assim, e esse médico, ele foi expulso de várias escolas de medicina nos Estados Unidos, né? Acho que você sabe até de quem eu tô falando. Que foi, né, o primeiro cara que decidiu estudar o orgasmo feminino. Então, assim, isso é uma das justificativas. A mulher foi reprimida até agora há pouco, né? Eu fiz parte dessa sociedade também, enfim. Continue, desculpa. Você sabe que o mapeamento. Sabe quanto tempo foi que teve o mapeamento do músculo clitoriano? Esse que a gente conhece hoje. Fala assim, eu falo, deixa eu só fazer um adendo aqui que é importante. Desde sempre, assim, se diz? O músculo clitoriano não existe. É como se falasse o músculo cardíaco, né? Por que eu diferencio o músculo clitoriano e não falo simplesmente que é clitóris? Para não induzir a pessoa de uma maneira equivocada a achar que eu estou falando só do terminalzinho final. Não, eu estou falando de todo o conjunto. O clitóris não é só a pontinha mágica ali do Freak Freak, né? Sim. Não, o botãozinho mágico que muita gente vê, e tem ali no YouTube, tem muito médico falando, não, esse aqui é um botãozinho mágico, funciona assim, assim, assim. Não, eu falo músculo clitoriano para entender toda a essência. Você sabe, você já viu o desenho do clitóris? Já vi, sim. Você sabe quando que foi feito o mapeamento desse desenho que a gente conhece hoje? Não. Você vai cair de costa agora. 2009. Meu Deus. É muito recente, para você ver como é que o estudo da sexualidade é uma coisa assim, muito recente. E é difícil, Mainô. Eu estou amando a conversa contigo, estou amando as pessoas que eu estou conversando, tô conhecendo, porque são pessoas que chegam e falam abertamente, olha, trate isso, olhe para isso, veja isso em você. Não tem quem fale. Não tem pessoas como eu, como você. São raras pessoas que dão a cara a tapa e falam assim, vamos desenvolver essa questão da sexualidade, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo, mas não com um olhar de culpa. E outra coisa, o terapeuta também tem que estar com o desenvolvimento dele muito bom para ele não buscar sua autossatisfação. Né? Você está lidando com pessoas doentes. Então, assim, a ideia da Gabi foi muito bacana. Você tem que chamar as pessoas para live e tal, porque eu estou me conectando com pessoas incríveis, inclusive você, e aprendendo a cada live eu aprendo um pouquinho mais, eu desenvolvo um pouquinho mais, estabelecendo parcerias. Muito bacana, muito bacana. Isso é uma troca, né? E assim, um outro grande despertar que eu tive, que aí foi realmente para sexualidade, o prazer da vida. Eu vou falar do prazer da vida primeiro, tá? Que eu não quero conectar com sexualidade ainda. Foi essa minha conexão com o útero, nesse sentido de perceber que existia esse órgão, né, tão importante dentro de mim. Eu usei DIU por mais de 10 anos, gente. Então, eu tive essa opção. E esse é o primeiro ponto que eu falo para as mulheres. E faz parte da minha cura. Eu vou defender, né, sempre. Não importam os outros argumentos. Então, assim, eu sou uma pesquisadora. Eu não sou uma maluca simplesmente que vem aqui e vai falar que, né, vamos tirar o DIU, galera. Não. Eu não induzo ninguém a tirar, mas eu recomendo, né? Por quê? Né? Então, assim, quando eu tinha lá 15, 16 anos, que o ginecologista tem um protocolo de indicar a partir dos 13 anos um anticoncepcional, né, para as mulheres, até hoje, né? Eu acompanhei minhas primas e sobrinhas indo em ginecologista com 18 anos e não tem quase nem conversa, é quase que um psiquiatra que só recomenda remédios, né? Então, ele vai lá, toma um anticoncepcional para regular o seu ciclo. Cara, não! Vai desregular o seu ciclo, né? Então, um remédio alopático, sintético, não é natural. Ele não vai trazer a natureza do seu ciclo, da sua energia feminina, né? Ele vai criar um programa de hormônio, né? De despejar hormônio ali para você. E essa menstruação que vem também não é natural, né? Uma liberação de sangue. Então, isso eu acho bem importante as mulheres saberem, né? Ah, mas eu tomo e eu menstruo normal. Não, amor, você não menstrua normal. Você nem menstrua, você não sabe o que é uma menstruação se você não passou por isso, né? Então, eu criei na minha vida
um trauma com a menstruação, porque a gente é ensinada isso, né? A gente aprende que tipo, ai, que saco, eu vou ficar menstruada, ai, que horrível, ai, que mal-estar, ai, vai ter dor, ai, que sofrimento. E fora o bullying dos coleguinhas, né? Que ficam sabendo. Então, assim, a mulher menstrua muito cedo. É uma fase que ela não tem esse amadurecimento, e muito menos o homem, o menino, né? Então, com tudo isso, o que a mulher faz? Ela se contrai, ela reprime isso dentro dela, e é uma fase que ela não quer, né? E quando a gente nega alguma coisa, qualquer coisa dentro de nós, o nosso corpo responde, né? Com um grito. Então, o grito geralmente é o sangue, né? Por isso que tem mulheres que menstruam muito, né? E não entendem o porquê, porque elas estão negando algo da sua energia feminina. Mas, enfim. E eu tinha isso em mim, né? Eu achava traumático, eu passava mal, eu vomitava, tinha enxaqueca, tinha muito fluxo sanguíneo. E aí o meu médico falou, põe o DIU, que vai resolver os teus problemas, né? E na época eu já me relacionava, quando eu coloquei o DIU, acho que eu tinha 18 anos, mais ou menos. Eu já namorava, foi o cara que eu casei, inclusive, então já era um relacionamento, né, estruturado, toda a recomendação patriarcal que nós estamos vendo aí hoje na mídia, né? Eu passei por isso também, de tipo, colocar e tirar o DIU com autorização do marido, né? Então não é mentira, gente, é verdade. E aí, beleza, daí eu coloquei uma máquina dentro de mim, assim, eu coloquei um instrumento de poder dentro de mim que tirou todo o meu poder feminino, entendeu? Que apagou o meu útero. Então, gente, dentro das minhas pesquisas hoje, eu descobri o termo médico antigo, né? Mas alguns médicos ainda usam hoje para a mulher que usa DIU. Chama-se útero apagado. Útero apagado. Se teu útero tá apagado, minha filha, você está apagado. Você não tá vivendo aqui, né? Em algum lugar aí dentro de você, sua energia feminina não está fluindo, e não importa se é um DIU de cobre, se é um DIU Mirena, se é um DIU Highlander, não importa. Ele está bloqueando a sua energia vital, né? Então, Energia de base é tudo. É tudo, isso que as né? pessoas não entendem. Se você tem conhecimento dos chakras, né, dos pontos energéticos que a gente tem no nosso corpo, não apenas desses principais, né? Mas se você tem esse conhecimento de energia, de vibração, se você sente alguma coisa, saiba que tudo que você deseja, que você sente aqui no teu coração, e você cocria e manifesta para o mundo, você manifesta no seu útero primeiro, porque você cria aqui dentro. A mulher, ela tem isso, né? E depois ela cria aqui na mente. Se você usa um método contraceptivo, você não faz esse processo. Você cria que nem um homem. Você cria aqui e aqui e executa, né? Então, eu vivi 10 anos sem menstruar, sem sentir nada hormonal, de instabilidade hormonal. Eu era um robozinho, né? E o meu antigo marido, ele falava isso também. Nossa, você parece um robô. É uma mulher que não sente nada. E eu achava bonito isso, gente. Eu achava bonito. Porque eu pensava assim, que bom, né? Tipo, eu não surto, eu não dou trabalho, eu não me irrito. Claro que eu me irritava, né, gente? Eu não era também, assim, uma ameba, né? Eu era uma leonina ainda. Mas eu era muito assim, tipo, tava linear, entendeu? Não tinha picos, eu não tinha uma emoção muito forte, eu não tinha um desânimo, né? Eu não me conectava com o meu corpo, eu achava que meu corpo era só estética, eu era muito ligada à estética, né? E aí, depois que eu tive todas essas crises emocionais, né, que eu falei no começo, e eu percebi assim, cara, tem uma coisa que não tá combinando aqui comigo, e não é o meu cabelo, não é a minha maquiagem, é o DIU, né? É um aparelho, né, que tá dentro do meu corpo. Preciso tirar isso. Eu comecei a pesquisar sobre isso, tanto na medicina tradicional, como nas medicinas alternativas, orientais, e na ginecologia natural, ginecologia ancestral, que é um estudo enorme que tem aí, né, mulheres? Então, vamos se conectar com as sabedorias que a gente tem, né? E aí, claro, né, você abriu isso na tua vida, você se conecta com essa vibração, com essas pessoas, né? E eu me conectei com milhares de mulheres que estavam passando pelo mesmo processo que eu.
surtos emocionais, instabilidade emocional e que usavam DIU ou anticoncepcional. E aí eu decidi tirar. E quando eu decidi tirar, que foi em 2019, 2018 eu decidi tirar, mas eu não consegui a primeira vez. Porque o meu médico achou que era conversa fiada minha, que eu não queria tirar. E aí eu deixei passar também, falei, tá, não vou tirar agora, né, e tal. Fiquei meio insegura, fiquei com medo, né? Qual que é o medo que a mulherada tem quando usa um anticoncepcional? Medo de engravidar. Gente, você tem medo de engravidar, você tem medo de ter prazer pela vida, né? Eu vou te falar que a mulher, ela não engravida assim. Tipo assim, eu vou engravidar agora. Vou tirar meu DIU, meu anticoncepcional, eu vou engravidar agora. Não é assim, né? E aí, quando eu consegui, eu fui em muitos médicos homens, nenhum deles tirou pra mim, tá? Eu fui conseguir tirar aí na quarta pessoa que eu fui, que era uma mulher, né? E ela tirou na mesma hora, você quer tirar? Vamos ali agora, tirou. E todos. Então, quando eu vi essa notícia aí semana passada, de que o plano de saúde, né, não estava permitindo as mulheres tirarem o DIU, eu pensei, nossa, que bom que agora alguém tomou essa força, né, e conseguiu divulgar isso, porque é 100% o teu ponto de energia vital, né, gente? É o seu chakra sexual, é o seu centro de energia de criação, né, do que você vai criar para o mundo, o que você vai dar para o mundo. É o seu melhor ou é metade, né? Uma parte da sua energia. Então, diria que é o ponto mais importante, é você se conectar com o seu útero. Se você usa DIU e mesmo assim você se sente 100% conectado com a tua energia feminina, beleza, você tá apegada com o DIU, tá apegada com as suas questões. Existe um processo terapêutico, uma análise que a gente faz aí para te trazer, né, toda essa tua essência. Então, não é radical, né? Que todo mundo tem que tirar, não é isso que eu tô falando. Mas cada pessoa recebe de uma forma, né? O que faz sentido. Tem muito conteúdo sobre isso no meu Insta, né? Nos meus destaques, ele fala de energia feminina. No meu IGTV tem os vídeos até que o Marcos assistiu uns vídeos falando sobre isso, sobre DIU, sobre esse processo, né? Eu sempre tô falando sobre isso lá. Então, quem sentir, quem tocar, se interessar, conversa lá comigo depois. Não vai ficar surtando aí sozinha com tudo isso. Não, eu achei muito bacana o ex-surtada. É uma questão que pega, né? Mas toda mulher é surtada. Né? Mas tem um lado, tem um ponto da vida que você disse assim, acho que seja homem ou seja mulher, que dá vontade de surtar mesmo, né? Mas você sabe que eu comecei a desenvolver umas crises de ansiedade, porque eu também sou advogado ainda, eu estou aqui meio dividindo, tal, não dá para você largar a advocacia da noite para o dia. Olha, já tem aí uns 6 anos que eu estou nessa de, fazer uma coisa, fazer outra, eu quero largar, eu quero mudar, mas a gente não consegue, né? E daí, é muito impressionante, Maino, que quando você começa a se conectar com uma crise de ansiedade, ela começa com um princípio. E quando você desenvolve a conexão com o seu corpo e você fala para você mesmo, não, eu preciso parar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que muitas pessoas não têm essa conexão. E daí demora mais, e daí deixa mais tempo. E quando a pessoa vai ver, ela já está assim, não tem outro jeito, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo, e é aquilo que você falou. Chegou lá, eles não querem saber. Remédio, você precisa de remédio. O médico, assim, gente, eu tô fazendo as pazes, né, com a medicina tradicional, porque eu acho que tudo se complementa, né? Então, se a gente evoluiu para ter uma sabedoria integral e alternativa, holística, é porque a gente precisa conectar tudo isso, né? Se a gente chegou a esse conhecimento, é porque a gente precisa usar esse conhecimento. Então, as terapias holísticas e vibracionais, elas veem o holos, né? O todo do ser humano, a vida integral do ser humano, né? Vou falar da mulher, que é o que a gente está falando. No caso de ter ansiedade, ter alguma crise, um surto, você precisa analisar o ambiente dessa mulher, a vida dessa mulher, o histórico dessa mulher, a alimentação dessa mulher, né? E a medicina tradicional, ela vê a doença. Ela vê, assim, a doença, o diagnóstico, o tratamento. Ponto. Não tô falando que isso é ruim ou que isso é bom, né? É um tratamento para curar aquilo dali. Para curar, não, né? Para
sumir os sintomas, para dissolver os sintomas, não é isso que a gente faz? Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, você vai no médico, ele vai te dar um remédio para diminuir essas funções hormonais que vai diminuir a tua ansiedade. Mas não vai desaparecer a causa da sua ansiedade, entendeu? Isso para qualquer doença, né? Não vai desaparecer a doença do dia para a noite. Vai desaparecer se você fizer um tratamento integral, né? Integrativo. Se você usar o tratamento do médico tradicional, se você usar uma alimentação saudável, se você usar uma medicina védica, uma medicina, né? Alguma coisa a mais, você vai estar olhando para tudo, né? Para o teu espiritual, profissional, emocional, família, entende? Por que a gente é tudo, todos esses papéis, e a gente trata um papel só? Isso não tem sentido, né, gente? Vamos começar a expandir aí a nossa mente, né? Para toda essa sabedoria. A medicina não evolui, a ciência não evolui para prevenir de um jeito assim, vamos lidar com a prevenção antes de que o problema surja. Porque essa fase, isso eu explico bem no livro, essa fase anterior à doença, ela não é tratável com remédio. Né? O que você pode fazer? Você pode tratar ali com floral, mas ainda assim é muito pouco difundido da questão dos florais, né? Mas essa questão energética que os terapeutas holísticos trazem, que a medicina holística, vou colocar aqui, traz, ela é muito importante, mas ela é pouco reconhecida e pouco valorizada. Eu vejo experiência na família, experiência em amigos próximos, porque o meu círculo de amizade ele é muito amplo. Que as pessoas que eu chego e falo assim, olha, vamos fazer tal coisa, faz isso, faz aquilo. Você, não, tá bom, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Ninguém faz, né? A doença, ela não avisa quando ela aparece. Quando ela aparece, é aquela situação que você falou. Um dia eu estava na cozinha, eu estava bem, daqui a pouco eu vi que eu estava com um baita de um problema. E as mulheres passam bem mais essa questão das crises de ansiedade e depressão. Olha, é infinitamente as mulheres com relação aos homens, né? Eu atribuo a questão da energia de base. E você colocou essa questão do útero, você olha, tem tudo a ver, está na mesma sintonia aí. A energia do útero apagado, tal, que traz esse desequilíbrio energético para a mulher. Vai sentir na hora isso? Não. É ao longo dos anos que vai se acumulando esse problema e chega numa hora que sim, não foi uma, não foi nem duas, não foi. Foram dezenas de mulheres. Os distúrbios, gente. Diga, desculpa. Não, pode colocar. Não, termina o teu comentário. Achei que você tinha terminado. Que eu entendi que vieram com essa situação. Depois de um tempo que eu vi assim, nossa, que interessante, por que será que as pessoas se conectam achando que, de certa maneira, eu vou ajudar a curar uma depressão? Eu estou fazendo uma terapia alternativa. A pessoa, porque o que tem a ver, né? A depressão, a crise de ansiedade, os problemas pessoais que a pessoa está tendo. Daí eu vi assim que esse nicho de mulher é muito grande, ele é infinito. E, de repente, assim, do nada, a síndrome, de repente, né? Estava tudo bem, de repente aconteceu. Se não é que de repente. Ele veio se acumulando, às vezes décadas, não é uma situação que vem... Gradativamente, até um momento que isso vai explodir mesmo, né, de alguma forma. E o que eu ia falar antes daquela hora é que, assim, ninguém se conecta. Você falou, né, que as terapias holísticas, integrativas ainda não são reconhecidas, as pessoas não procuram tanto, mas nós estamos aqui para mudar isso, né? Mas não, porque a gente vem dessa sociedade racional, né? A gente precisa de comprovações racionais e mentais para que faça sentido, né? Então as pessoas ainda estão conectadas assim com essa verdade. E os distúrbios, desequilíbrio, seja ele qual for, emocional, mental, eles acontecem quando a gente se distancia da nossa natureza, né? Quando em algum momento, em algum quadro da nossa vida, a gente se distancia do que é natural para nós. Então, o que é natural, primeiro, em fisiologia, é o nosso corpo vital, a nossa energia vital, os nossos órgãos vitais. Se a gente nega alguma coisa no nosso corpo, a gente cria um conflito. E aí ele vai reverberar de alguma forma, né? Então, por isso que a mulher, geralmente, os conflitos femininos são imensos e maiores, né? Porque ela, em algum momento, está negando o seu útero. Ela está negando a sua energia de criação, seja em ser feminina, né, em não querer ser feminina, que isso já aconteceu comigo num processo de
desconstrução aí da minha imagem, né? Quem me acompanha aí há mais tempo, vê lá o meu Insta, vai ver o tanto que eu mudei e que eu mudo muito, assim. Então, às vezes, você não tá na sua energia feminina e você esconde isso, o teu útero sente. E ele traz isso para você em algum desequilíbrio feminino. Candidíase, são doenças uterinas, ovário policístico, todas as questões que as mulheres têm são questões emocionais, né? Então, se você tem um conflito com alguém, com algum homem, algum masculino, seja pai, avô, né, relacionamentos, o que for, e você nega isso dentro de você, você acumula isso dentro de você, você bloqueia a sua natureza feminina, a sua natureza vital. Se você não é uma mulher que se conecta com a gentileza, com a amorosidade, com a nutrição, né? Não tô falando que a gente tem que ser deusa, né? Mas assim, não é isso, eu não sou, né? Mas a gente se conectar com o que é o feminino. Faz uma pesquisa, né? Saiba mais sobre você, o que é viver na energia feminina. Não significa que você vai ser, nessa teoria machista, uma mulherzinha que vai acatar e ser submissa. Não é disso. Vamos tirar esses rótulos, né, patriarcais, assim. Vamos lá para a nossa essência de mulher. A mulher, ela é cuidado, ela é amor. Se a gente vai gerar uma vida, a gente vai nutrir essa vida. Então, tudo que a mulher faz tem nutrição. Se a gente vai fazer um relatório, a gente impregna o relatório com a nossa energia. A gente coloca amor, a gente se dedica. Se a gente faz isso na raiva, a gente está no masculino. Então, eu vivi lá mais de 10 anos no masculino. E é difícil para mim me colocar na minha energia feminina de novo, entendeu? Eu falei que eu era muito ligada à estética, assim, não loucamente, nunca fiz nenhum procedimento estético no meu corpo, né? Mas de tipo aparência, né? Que a gente acha que o autocuidado, principalmente sendo leonina, né, e tal, gostar da aparência, a gente acha que o autocuidado é você só se cuidar aqui na sua imagem, né? Tipo, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, botar uma roupa, um sapato, e aí você é feminina. Não é, gente. Isso é imagem. Isso é imagem só. É a tua imagem pessoal, né? Você ser feminina, você estar na sua energia da criação, são nas suas ações, nos seus pensamentos, você conseguir colocar a sua mensagem maior, né? Porque se nós somos o ser que é canal da vida na Terra, gente, isso é muito grande, né? Isso é muito grande. Então a gente tem algo, a gente tem os nossos deveres e os nossos direitos aqui como mulheres, sem falar de sociedade, falando de natureza, né? De natureza. A gente quer se sentir protegida, a gente quer dar amor. O meu primeiro desequilíbrio emocional, minha primeira crise, assim, foi quando eu me separei e eu estava morando sozinha, eu estava distante da minha família, porque eu percebi que eu não estava dando amor a ninguém. Eu não estava me amando e eu não estava amando ninguém. Eu não amava. Tipo, o meu primeiro valor humano de aproximação na vida é amor. O meu segundo é família, né? E eu estava longe de tudo isso. Eu estava longe da minha essência, da minha natureza, né? Então, a mulher, ela precisa estar conectada com a amorosidade. Senão, ela está no polo masculino. E daí, uma mulher no polo masculino vai conhecer um homem. O que vai acontecer? 2 homens numa relação. 2 polos masculinos numa relação. Vai ter conflito, né? Então, é natural que essas energias, esses humores energéticos, eles vão transitando entre as pessoas, né? Mesmo em relacionamentos homossexuais, isso acontece. Alguém tá na polaridade feminina, alguém tá na masculina. É uma transição, é um equilíbrio. Quando não tá, tem conflito, tem negação, né? Enfim, esse olhar todo, né, é um entendimento, é uma sabedoria que a gente traz aí nas terapias, né? Nos atendimentos e tal. Traz formas de cura, de conexão com essa energia, né? E tudo mais. Manu, quando você vier para Curitiba, nós vamos marcar um almoço, uma bate-papo à tarde, assim, um café. Daí eu vou colocar para você o sistema que eu trago, que traz uma resposta para as mulheres seguindo a mesma linha que a sua, e de repente até a gente pode estudar aí, de você seguir a mesma linha aí em Camboriú. Técnica de conexão, fazer assim,
um pacote com 3 questões muito importantes. Por que a conexão é importante? Porque a pessoa precisa aprender a se conectar consigo mesmo, a sentir o próprio corpo. Isso é importante para o Exatamente. desenvolvimento. É a primeira coisa. Depois você vai seguir. Qual é a regra básica para andar de bicicleta, né? Sim, primeiro você tem que se equilibrar, sair pedalando. Então, assim, o primeiro passo é esse, a conexão com o próprio corpo. O segundo passo, trabalhar um pouco a energia de base. Como você traz a questão da yoga, ou talvez a questão do pilates um pouco, que traz ali musculatura, reforço, assoalho pélvico, trabalha a questão da energia de base. E o terceiro passo, entumecimento do músculo clitoriano para a mulher. Daí, claro, trabalha a glândula de Bartolin também, que é importante. Por que isso é importante? Porque não tem quem faça. Quem deveria fazer, trazer esse estímulo são os homens. E os homens não conseguem. Não tem esse conhecimento, ninguém busca esse conhecimento, né? O homem entende, não. O homem, a mulher, entende que o sexo é aquilo ali, aconteceu é aquilo ali. Não sai mais nada disso. Mas a mulher tem muita coisa, muito detalhezinho ali para desvendar. E o homem ele tem o papel de ser o curador, de ser o desenvolvedor da sua mulher. Daí nós estamos falando aqui, vamos falar aqui uma linguagem mais aportuguesada nossa, um chivão da porra. O chivão, exatamente. Chivão, Né? vamos formar chivão da porra. Exatamente, Né? e as deusas, né, Shaktis aí tem que, é uma consciência, né, a gente tem que colocar essa missão de trazer para os homens e para as mulheres a sacralidade do corpo, né, o corpo sagrado e da relação sexual, né, porque foi muito banalizada, foi um momento necessário na nossa história, desenvolvimento social também, para a gente encontrar todas essas questões hoje, né? E hoje, de repente, a gente se conecta com a energia sexual e a gente descobre nomes sagrados para chamar a nossa vagina, né? A nossa Ioni. A gente descobre o poder sagrado do nosso útero, a gente descobre essa troca energética entre homem e mulher durante uma relação. Isso tudo é muito novo, gente, né? As pessoas ainda acham que o sexo é só para a procriação mesmo e que não tem sentimento, né? Então, vou falar uma coisa. Em estudos sistêmicos, espirituais, védicos, né? De yoga e tal, e psicológicos também, a gente sabe que as mulheres se envolvem com os homens na energia sexual com amor, só com sentimento. A mulher, de alguma forma, ela tá colocando amor. Não significa que você é o amor da vida dela, que ela tá apaixonada por você, não é isso. Mas ela só se relaciona, a mulher que está conectada na sua energia feminina, essa conexão, esse interesse é através do amor, é através da energia vital da mulher. Então, por isso que existe essa troca, né, energética muito grande. Por isso que o homem, ele tem esse poder de impulsionar a mulher, sim, né, de colocar a mulher totalmente no seu lugar de deusa, né, maravilhosa. Ele quer cuidar da mulher, ele quer servir a mulher, né. Isso é muito bonito quando o homem sabe esse lugar sem nenhum preconceito, sem nenhum rótulo, entende? Eu não tô falando que o homem vai servir, a mulher vai virar um serviçal, não é isso, né? Mas o homem, ele quer dar a estrutura, as condições para que a mulher esteja bem, né? Para que ela se sinta, para que ela viva a fluidez, né, da vida dela. Então, quando a mulher tenta viver o papel do homem, e a gente também precisou, né, na nossa sociedade, viver o papel do homem, né? As mulheres que são mães solteiras, as mulheres que foram abandonadas, largadas, abusadas, tiveram que se virar nos 30, né? Natural. Mas acontece esse desequilíbrio emocional, sim, né? Que a gente vê muitos tratamentos aí, né? Da mulher que não se encontra nos relacionamentos, que não sente prazer, né? Tanto nas relações quanto na vida. Você até comentou sobre isso, que o homem tem que também trazer esse estímulo para a mulher, né? Mas a primeira chave é a mulher se conectar com o seu corpo, né? A gente estimular que as mulheres se conheçam, né? A mulher ouve falar de sexo, de masturbação, de, né, qualquer coisa nesse sentido, ela já cria o maior travo, o maior tabu, e isso é um assunto de homem,
e não se fala e não se toca, e daí ela quer que o homem descubra tudo dela. Não vai descobrir se ela não descobriu ainda, né? Uma vez eu lembrei de uma frase interessante. Uma vez eu estava com um amigo meu, que é um amigo meu de infância, e depois desse meu despertar aí, que não faz tanto tempo, né, gente? Foi aí, acho que 2018, e eu falei para ele assim: nossa, eu descobri tanto sobre mim, eu conheci mais, né, a minha vida, a minha energia. Nossa, eu tenho tanta coisa para te contar, eu falei para ele. E ele falou assim: que bom, porque eu vou conhecer mais sobre você também. Se você se conhece mais, eu conheço mais sobre você. E eu pensei naquilo e falei: cara, como é verdade, né? Que a gente acha que em certa fase da vida a gente já conhece tudo sobre nós, né? E não é verdade, gente. Todo dia a gente muda. Principalmente se você é mulher, né? Todo dia você muda a tua vontade, o teu desejo, muda de ideia, muda de tudo, né? Então, a gente tem que respeitar os nossos ritmos, né? Os nossos passos. Você sabe que o meu propósito maior, teu propósito é atender as mulheres. Eu também tenho propósito, irei atender, irei traçar um programa para as mulheres de um jeito assim que não tem em Curitiba, não tem em São Paulo, não tem no Rio de Janeiro. Mas o meu propósito maior é trazer essa consciência para os homens, porque não tem. O que, que o homem sabe da mulher é aquilo ali, aquela coisa restrita. Mas o chivão da porra traz para si a responsabilidade. O cara traz consciência na presença, no relacionamento, na conexão. Faz uma conexão diferente. Faz a mulher se desenvolver de um jeito diferente, faz a mulher trazer a resposta para Exatamente. ele. O autoconhecimento, técnicas de conexão. Olha, nós vamos trocar aí muitas figurinhas. E nós temos um Vamos, com total certeza, com certeza. desenvolver É, homens então e tem. mulheres para que tenham vida melhor, né? Para desenvolver uma sociedade melhor. A longo prazo, a gente vai com um passinho de formiguinha, mas a gente vai chegando, né? Vai, exatamente, né? Olha aonde a gente chegou, né? A gente, que eu digo, nesse desenvolvimento de relações mesmo, né? De sexualidade. Hoje a gente tem esse termo bonito de sexualidade sagrada, né? Primeira vez que eu ouvi isso, eu não entendi nada. Eu falei: como assim sexualidade sagrada? Como que o sexo pode ser sagrado? Porque na minha cabeça era uma coisa suja, né? A crença Uhum. limitante que a gente tem, né? De que não tem como ser sagrado. E então você começar a encontrar o seu corpo, a sua conexão com o seu corpo, sua aceitação, você vê como tudo é sagrado, né? Como a gente tem essa oportunidade e dádiva da nossa vida, de estarmos aqui no nosso corpo perfeito hoje. Porque que ontem eu vi uma figurinha engraçada que, vocês acham que Deus pensou assim, né? Daí era a imagem de Deus construindo a mulher, assim, desenhando a mulher. E aí ele falou: vou colocar aqui o clitóris. E aí a sociedade falou: não, não, olha, não vamos usar isso, não põe a mão aí, não sei o que lá. Né? Acho que tem um órgão ali que foi criado para quê? E daí a gente tirou toda a sabedoria, a potência disso, né? Desse lugar sagrado da mulher. E fora, né, gente, que esse prazer, que não é só sexual, ele causa muitos estímulos na sua vida, né? Então, as mulheres, primeiro, as mulheres que têm orgasmos, ou que se masturbam, ou que conhecem o seu corpo, elas têm mais vitalidade, elas não têm cólicas menstruais, elas geralmente não têm ovário policístico, porque elas estimulam os hormônios femininos, elas estimulam a hipófise, a glândula que libera e é responsável por toda a parte hormonal da mulher. Se a tua hipófise está comprometida, você tem todos os distúrbios de histeria que eu comentei lá no começo. E a gente não sabe, e o que a gente não sabe, a gente tem medo, e o que a gente tem medo, a gente nega e a gente não usa. Então, entender o autoconhecimento é saber, é conhecer. Eu quero conhecer mais sobre você, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero conhecer mais sobre o meu corpo, para daí eu saber o que eu vou fazer, entendeu? Então, o que eu acho, assim, um grande despertar da minha vida, falando da sexualidade sagrada, foi assim: eu achava que o prazer que eu tinha, que era um prazer, era um tipo de prazer, né? A mulher tem mais de... Quantos? Você pode me corrigir? Acho que 10 tipos de orgasmo, né? Acho que tem mais de 10, se eu não me engano, são 12.
que foram protocolados, né, gente? Eu acho que a mulher tem mais de 100, na verdade, né? Formas de se conectar com esse prazer. E com cada pessoa você vai encontrar um prazer diferente. E você sozinha, em cada dia, vai encontrar um prazer diferente, né? E esse prazer vai ser assim, expandido, reverberado na sua vida. Né? Você vai trabalhar a sua vitalidade. Então, eu passei de um processo de depressão de alguns anos, onde eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de morrer, mas, né, porque eu não cheguei nesse ponto. Mas eu fazia as coisas no automático. Eu não tinha vontade, não tinha prazer. Eu vi aquelas pessoas que sou eu hoje, né? Aquelas pessoas de bem com a vida, bom dia, ai, que coisa linda, não sei o quê. E eu julgava, né? Eu olhava e pensava, meu, como que essa pessoa tá feliz na segunda-feira? E, tipo, hoje eu sou a pessoa da segunda-feira, né? Meu dia favorito é segunda-feira. Eu Mas, também, eu assim, vim com energia nas alturas. gente, não tem explicação, não tem remédio para isso, não tem tratamento médico para isso, entendeu? Isso é vitalidade, vitalidade e longevidade. Se você tem vitalidade, você vai viver com qualidade por mais tempo. Longevidade não é viver mais, longevidade é viver com qualidade, pelo tempo que for certo para você, né? Então, eu conheci outros prazeres na minha vida. Não foi porque eu conheci outras pessoas, foi porque eu me conectei com o meu corpo e descobri, nossa, eu sinto isso, nossa, como isso é bom, nossa, como que eu queria que aquele cara me desse esse prazer, se nem eu sabia que eu tinha, se nem eu me dei esse prazer na minha vida, né? Então vamos ter autorresponsabilidade, né, mulherada? Autorresponsabilidade, essa é a minha mensagem. Autoestudo, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Não botar nada na mão de ninguém. Nós estamos batendo aqui 1 hora, não sei se o Instagram vai derrubar, eu vi live aí com mais de 1 hora, mas enfim, foi rapidinho, Mas aqui a papo gente... foi se perdendo, mas um a nosso assunto, propósito né? tá bem delimitado. Não caiu, eu achei que tinha caído. Ajudar na formação de chivão na porra. O cara que quando sentar na frente de uma mulher, falar assim, ó, tá aqui, você. A mulher vai olhar assim, esse cara tem conhecimento diferente. E formar Shakti conectada consigo mesmo, formar mulheres conectadas com a sua essência. Porque quando você se conecta com a sua essência, você não se permite violar, você não se permite violação, Exatamente. você não se permite viver aquilo que você não quer, não acordar feliz todos os dias, Perfeito. né? Deixar a ansiedade tomar conta, deixar os problemas, deixar que a sociedade te apague de certa maneira. E esse é o nosso propósito, bem bacana. Mas nós vamos ter que marcar uma segunda live. Deixa eu só apresentar a capa do livro. Eu falei e não mostrei. Tá aqui, ó, a capa do livro da energia do músculo clitoriano e desenvolvimento da mulher. Vamos trabalhar, nós vamos conversar muito sobre isso ainda, quando você vier para Curitiba. Será o livro obrigatório, né? Será um livro obrigatório para... terapeuta, é o livro obrigatório para o terapeuta. Porque nem todos os terapeutas, vou te falar que tem esse conhecimento que você trouxe, eu achei muito bacana. Eu tô me conectando justamente com as pessoas que têm esse conhecimento, mas também com algumas pessoas que não têm. Como é que você quer curar o outro se você não entende nada de energia? Né? Eu falei com um camarada que ele se dizia terapeuta, tal. Eu falei da energia dos chakras para ele. Vamos colocar aqui o que você faz um pouquinho. Ele falou sobre... Ele fez uma pergunta, falou, mas primeiro eu tenho que entender, é como se fosse um rótulo. O que é esse rótulo de energia do chakra? Eu falei assim, meu Deus, que conhecimento que essa pessoa tem para ajudar o próximo. Não tem conhecimento, não tem condições, vai ajudar o quê? A pessoa até tem boa vontade de querer ajudar, mas se a pessoa não entender como os chakras influenciam na vida, a pessoa não vai conseguir fazer nada. É o primeiro passo. Então, assim, o livro de energia do músculo clitoriano traz o primeiro passo, assistir palestras, assistir pessoas que falam algo coerente. Você trouxe muita coisa coerente. Achei muito bacana, né? Obrigada. Achei muito boa, viu? Hoje assim, gente, tudo que vocês receberam, né? Sempre que eu trago algum conhecimento assim, eu gosto de falar assim que receba, né? Encontre um espaço para o novo dentro de você, se permita.
Se for muito desafiador e você achar que nada daquilo fez sentido, beleza, deixa passar, não julga, né? Pega e põe pro lado. Alguma coisa vai reverberar aí dentro de você, alguma coisa amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você vai se conectar com esse assunto e daí você pesquisa sobre esse assunto. Aí você faz o teu autoestudo, autodesenvolvimento e veja se você não vai ter um benefício. Você vai ter muitos benefícios, né, gente? Quem acha que se desenvolver, evoluir, se conhecer mais, mudar. Quem acha que isso não é bom, tá no passado, né? Tá assim, fracassado. Eu vou até usar essa palavra bem forte, assim, ela tá no fracasso da vida, porque aqui é evolução, aqui é todo dia a gente aprendendo algo novo, né? Todo dia a gente se livrando de algum preconceito, né? Ou de algum conceito que não serve mais. Então, receba. Se essa mensagem chegou até você, é porque é para chegar até você. Né? Se esse livro lindo está sendo lançado agora, é porque é para existir esse assunto e esse conhecimento agora. A gente precisa receber. Não, e você vai fazer parada obrigatória em Curitiba. Em Curitiba para trazer, nem que seja reunir meia dúzia, 10, 15 pessoas Vou para até falar. aproveitar também que eu já ia esquecer. Né? Então, avisar o pessoal aí, o público de Curitiba que está assistindo, as mulheres principalmente, que é o meu público, né? A partir de segunda-feira eu vou estar em Curitiba com a agenda aberta para tratamentos de tudo isso que eu falei, né? De todas as questões femininas, tratamentos vibracionais, espirituais, sistêmicos. E no domingo, dia 22, eu vou fazer uma vivência de cura uterina, uma vivência de despertar da energia feminina através de Kundalini Yoga, através de uma roda terapêutica, né? Num núcleo de segurança entre as mulheres, essa troca que as mulheres precisam. Tá? Quem quiser mais informações aí, nos procure depois, tá bom? Quero te agradecer Você muito chegou também. a ver a vivência do útero cósmico? Já vi. Nossa, é muito lindo o que é É aquilo, hein? perfeito. É. A gente só vê em um lugar, né? Não tem outro lugar que você vai ver, né? Só se você Tem, só vê tem lá. muitas vivências, gente. Tem muitas formas de se conectar com a cura uterina, né? No útero a gente tem memórias dessa vida, da nossa gestação na barriga da nossa mãe, da vida das nossas mulheres que vieram antes, nossos antepassados, de vidas passadas. Então a gente carrega tudo isso no nosso útero. Né? Eu carrego questões da minha mãe, da minha avó, da minha tia, e isso tem que ser visto. Né? A gente precisa liberar para que a gente se coloque de frente para o que é nosso, né? Porque é a nossa energia mesmo. Então é por isso. É isso. Tá Mas bom, não, vamos amor? fazer deixa eu Gratidão. ver. É que entrou gente, saiu gente e ficou esse público aqui diferente. Fazer um recapitulado aqui de tudo que você falou. Você contou a sua história de como você foi surtada, o pedido que você fez, achei muito bacana, né? Por que você se intitula uma ex-surtada? Foi bacana isso. Como você chegou na cozinha, aquilo me chamou muita atenção. E você falou e você pediu, você fez uma oração e você pediu. Você, naquele momento, traçou um propósito para você e algumas portas se abriram. Você traçou a questão do anticoncepcional, o quanto influencia na energia de base. Claro, teve diversos outros assuntos que vieram entrando, vieram trazendo a questão da histeria, a questão da psicanálise, o pai da psicanálise, como tratou Dos essa questão surtos femininos, né? surtos femininos e diversas outras questões. Só para trazer um apanhado geral aqui e fazer a seguinte pergunta: se alguém tem pergunta, eu queria fazer alguma pergunta para a Mainô, porque ela é um poço de conhecimento da mulher. Mainô, uma das melhores lives, viu? Gente, nós Ela estamos foi aqui, muito no satisfeita. trabalho, entendeu? Sabe o que eu vou Muito fazer satisfeita. amanhã? Sabe por que eu vim aqui para a montanha? A gente vai fazer uma cerimônia de cura uterina dentro do útero da Mãe Terra, num temascal, né? Naquela cabaninha lá ancestral, indígena, né? Lakota, onde você fica sentado na terra, né? Com a conexão com o seu ventre na terra, tudo fechadinho, escurinho. O pessoal que tá aí na live, tem umas meninas que vão estar aqui amanhã também com a gente. Não, eu sou E doido então para fazer você. o Temascal também. Não, é maravilhoso. Nossa, uma das maiores curas assim que eu tive, né? Com a medicina do cacau, que trabalha a conexão do chakra cardíaco e do coração, expansão e liberação de energia, né, vital.
Então, gente, eu tô aqui num trabalho constante, constante. Todos os dias eu estou me desenvolvendo com a minha energia feminina, eu estou assim a serviço, recebendo toda essa sabedoria para passar para todos, né? Porque não é para mim só, né? A minha cura é a sua cura, mas é para todos nós. Aqui em Curitiba, Mainoda, eu vou te apresentar um espaço, depois quero falar sobre ele. E o pessoal estava querendo trazer o Temascal. Se você tem o conhecimento para fazer, e eu quero participar, eu vou participar. É uma das Com coisas que eu nunca certeza. participei faz tempo que eu quero e não tive oportunidade. Com Precisamos certeza, meu voltar a bem. sair da pandemia e voltar para os grupos. É, agora você tá comigo, chega aí que a gente vai para um monte de curas terapêuticas, né? Para muito desenvolvimento. E Muito eu quero bacana. muito essa troca também. Quero muito essa sabedoria também. Você vem atender, vai atender no nosso espaço aqui em Curitiba, e nós vamos trazer aqui um espaço assim, trazendo desenvolvimento de uma maneira aberta, consciente e principalmente responsável. Isso é uma coisa muito importante. A palavrinha aqui, ó, responsável. A pessoa pode se entregar com um pouquinho de amor, dar amor de um jeito responsável, trazer conexão, trazer o desenvolvimento, assim, pô, a pessoa, seja homem ou seja mulher, aprenda a se amar. Quando você aprender a se amar, você vai conseguir levar para frente essa questão. Daí a coisa muda. Mas, não, quer finalizar? É isso. Quero muito te agradecer. Não, quero agradecer a uma pessoa que está aí na live e que vai estar aqui comigo amanhã, que é a Dora, que fez essa nossa conexão, né? Porque tem os anjos aí do caminho. Então, eu senti a vibração, você sentiu, e daí alguém foi lá e conectou, né? Então, quero agradecer a Dora aí por essa mensagem, esse caminho. Agradecer muito a você. Doralice, Doralices, isso. Doralices, isso. Doralices, nossa, bem lembrado, bem lembrado. Que eu tinha conversado com ela, daí ela falou, olha, eu não estou preparada aqui, tá, mas daí passou uns 2, 3 dias, ela falou assim, olha, tem uma pessoa que vai dar certinho para você. Olha, tem uma maluca que ela vai lembrou depois. Foi bem bacana. Então, assim, foi bem bacana e essa conexão vai longe. Nós temos muita coisa para ver. Camboriú, Florianópolis, Curitiba, Joinville tem um campo bem bacana também. E a gente precisa viajar e se deslocar um pouco também. Vai dar muito certo. Vai dar muito. Gratidão, tá, irmão? Vamos continuar aí o nosso caminho. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente conversa semana que vem aqui em Curitiba. Venha! Vamos, tchau. Tchau. Beijo.